Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula e o nosso tema agora é transformar sólidos geométricos em objetos mais complexos. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que analisar um objeto e encontrar quais sólidos geométricos compõem aquele objeto. Primeiro exemplo, um caderno. Nesse caderno aqui a gente consegue analisar dois sólidos geométricos principais que compõem ele. O primeiro é um cilindro que forma o espiral e depois um paralelepípedo que forma a capa e as folhas. Esse formato da capa e das folhas. Então, aqui ó, a gente tem um cilindro e depois um paralelepípedo. Segundo exemplo, uma caneta Bic normal. A gente pode ver ó, que ela é um cilindro, né? Igual ao espiral do caderno. E aqui na tampa dela, a gente pode enxergar um cone aqui. Claro que ele tem detalhes e tal, mas a forma principal dele é a de um cone. Então, mais ou menos isso seria o desenho simplificado. Terceiro exemplo, uma pera, uma fruta. A gente consegue ver ó, que ela tem um formato bem redondo, né, bem arredondado, mas ela é como se fosse um cone. Ela é um pouco menor em cima e um pouco maior embaixo. Então, eu enxergo dessa forma. Eu enxergo uma bola aqui e aqui embaixo. E depois a gente faz essa ligação para fazer o formato da pera. E aqui em cima a gente tem praticamente um cilindro, ó. Um cilindro um pouco arredondado, certo? O cilindro seria assim, e aqui a gente teria um cilindro curvo. E o quarto e último exemplo é uma cadeira. Nessa cadeira aqui, cadeiras são objetos difíceis de desenhar, só que não são impossíveis. É só a gente pensar tudo que envolve ela. Então, os pés dessa cadeira aqui, desse modelo, são como se fossem uns quadrados, um quadrado aqui e um quadrado aqui. E, se a gente ligar, a gente forma um cubo, certo? E, formando esse cubo, então a gente começa com um cubo, depois um paralelepípedo aqui para a base dela, né? Onde a gente senta, para o assento, e para o encosto, outro paralelepípedo. Ficaria mais ou menos assim, esse desenho dessa cadeira simplificado. E agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns desenhos que eu fiz. Eu fiz bem rápido esses desenhos. Comecei com um carro, depois eu fiz um mouse. Então, ó, olha como eu trabalho os sólidos geométricos para criar esses objetos.